Pessoal, aviso muito importante. Eu costumo pensar, né, que as ações do governo, elas são, na sua maioria, irrefletidas, né? Ou seja, o governo está sempre buscando uma maneira de resolver as coisas, aí toma uma medida e não percebe que essa medida, no contexto para o futuro, acaba implicando em um novo problema. Estamos com essa situação agora para todo mundo que vem com visto de procura de trabalho. Olha o alerta. Visto de procura de trabalho. Por quê? Essas pessoas, as que conseguem um agendamento, elas estão com um agendamento marcado para o meio do ano que vem. Algumas em maio, outras em junho, outras já para agosto. Tamanha é o caos em relação à agenda da ANMA. Qual é o grande problema? É que essas pessoas, ao entrarem no território português, elas precisam emitir documentos. Qual é o primeiro documento que elas precisam emitir para dar razão ao próprio visto, que é um visto de procura de trabalho? Quando você vai entrar para as vagas disponíveis, a primeira coisa que o empregador vai te perguntar é se você tem um NIS. E para que você tenha um NIS, é exigido de você que você tenha um visto de procura de trabalho ou qualquer outro tipo de documento que reflita uma expectativa de autorização de residência, ou um contrato de trabalho ou uma atividade econômica aberta. Até aí, ok. Só que o grande problema é que, para que o processo de contratação flua de maneira mais engajada, né, já que muitos empresários têm um temor em contratar um imigrante que está com visto, porque eles não conhecem a legislação, o que o imigrante faz? Converte na CPLP. E o que acontece quando ele converte na CPLP? Ele perde o agendamento que fez. Então, o título dele tradicional, que seria um título regulamentado pelo artigo 88.1 e vai dar origem, a um título de residência como esse aqui, né? Faz com que ele renuncie, posso bem dizer, a esse título tradicional para que ele se beneficie de um processo rápido de contratação. E por que as coisas estão acontecendo assim? Porque o governo tem ações irrefletidas. Ao você exigir lá na Segurança Social que para a pessoa emitir a Segurança Social ela tenha que ter um visto ou a própria CPLP, ou ainda não informar o mercado, não informar o empresariado que é possível você fazer sim a contratação de uma pessoa que está com visto de procura de trabalho e esclarecer que tipo de visto é esse, qual é a base legal, o que acontece? Um ninho, um nó, um entroncamento de discussões em que os órgãos não se comunicam e no final das contas a pessoa está achando: depois que eu fizer a troca da minha CPLP, eu vou lá no meu agendamento e troco pela residência tradicional. Esse agendamento já foi cancelado. Toda vez que você faz a adesão à CPLP, tendo um visto prévio e o agendamento já saído do seu país de origem, aquele agendamento vai ser cancelado. Mas as pessoas não estão sendo informadas sobre isso. Inclusive, quem liga para o serviço da ANMA, quando consegue falar, a informação é: faça a CPLP, depois você troca. Troca como se ninguém consegue agendar? Percebem isso? Tá muito difícil. Então, o meu conselho para esse momento: você veio com visto de procura de trabalho. Não realize a troca pela CPLP. O seu pedido de visto vai ser suficiente para fazer a emissão do seu NIS. E se o empregador não entender que ele pode te contratar nessas circunstâncias, você pode abrir uma atividade, fazer o seu contrato de trabalho e depois cessar a atividade. Importante destacar que se o seu visto é de procura de trabalho, não adianta trabalhar a recibos verdes, porque lá no seu visto está dizendo que tem que ser um contrato com subordinação, ou seja, um contrato de trabalho em que você é um trabalhador subordinado ao invés de ser um trabalhador independente. O visto que diz respeito ao trabalhador independente é o do artigo 60. Ok? Não é o do artigo do visto de procura de trabalho. Então, tem muita gente sendo mal orientada, dizendo assim: olha, você pode emitir recibos verdes e se apresentar na ANMA para fins de obtenção do seu título de residência a partir de um visto de procura de trabalho. Não pode. Não é isso que a lei previu, tá? Então, fica esse alerta para vocês.
Porque por mais que alguém lá na AIMA, quando atende o telefone, que nem é um profissional treinado para isso, diga para você aderir a CPLP nessas circunstâncias, não acredite nessa pessoa, porque depois você vai ter dificuldade, porque vai perder originalmente o seu agendamento. E aí, se você aparecer lá na sede da AIMA com o seu papelzinho de agendamento, dizendo, olha, eu estou agendado para o dia X de junho, eles vão te responder, mas você aderiu a CPLP. Sim, mas eu aderi porque o atendente disse que eu podia. E vai ficar aquela discussão de quem é que tem razão e você vai perder o seu agendamento. Portanto, o meu conselho para você é não troque o seu visto de procura de trabalho pela CPLP. E se você não tem um agendamento prévio, vindo lá do seu país de origem, você pode entrar com uma ação de intimação por uma série de situações descritas na sua circunstância, né? De urgências, necessidade de emprego, de necessidade de se regularizar no território, em que você consegue sim fazer, através da ação de intimação, a marcação do seu agendamento. Agora, importante, para uma pessoa que está numa situação de visto de procura de trabalho e quer o agendamento, é indispensável que ela esteja trabalhando, ok? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer esse ponto para vocês, porque é de extrema relevância que vocês não se deixem levar pelos atropelos do governo, porque depois é muito mais difícil você desfazer o nó, tá? Tem uma pessoa falando alguma coisa aqui, Dani Moreira. A desinformação dos funcionários da AIMA chega a ser ridículo. Cada um fala uma coisa, nunca existe uma regra nas informações para quem está em busca de solicitar a regularização. Sim, é verdade. Olha, uma das coisas que são mais recorrentes em Portugal é essa situação, né, da gente ter muita divergência de informação. Existem lugares que estão obedecendo à prática de emissão do NIS com atividade aberta, mais o pedido do certificado da CPLP, ou visto, ou autorização de residência, e outros que simplesmente não obedecem. Qual é o critério? É o da cabeça do funcionário. Isso é um absurdo, gera uma insegurança jurídica muito grande. E aí, muitas vezes, vocês ficam chateados que, eu não consigo fazer, eu tenho que contratar o advogado. Gente, a culpa não é do advogado. O advogado, nesse caso, é a solução, porque a culpa é do sistema. Se o sistema estivesse andando direitinho no trilho, a advocacia era praticamente dispensável. O advogado só existe no papel social porque a sociedade não está andando reta. Se andar reta, não precisa de advogado. Nem de um lado, nem do outro. Vocês conseguem perceber? Então não adianta ficar com raiva do advogado. Existem pessoas que estão ficando com raiva porque os advogados estão entrando com ação de intimação. Os advogados estão entrando com ação de intimação porque existe um direito violado. Então, assim, eu não posso ficar chateado se o advogado está entrando com ação de intimação para o meu vizinho que não quedou inerte, ou seja, resolveu tomar uma iniciativa, mas eu não quero fazer nada. Eu quero que as coisas cheguem na minha mão sem eu fazer qualquer tipo de esforço no sentido de buscá-las. E eu fico com raiva do advogado que dá o direito ao meu vizinho, mas eu não faço a mesma coisa. Olha, tem coerência isso? Não tem, né, gente? Então, vamos pensar com uma cabeça assim mais desenvolvida para um sistema de justiça e democracia social. É isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.